Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre processos estratégicos hoje. Na verdade, vamos falar como os processos estratégicos eles se relacionam com a visão estratégica do negócio, a visão global do negócio, aquela visão que te ajuda a tomar decisões que geram resultados. Processos estratégicos, eles são o segundo pilar do desempenho organizacional. Temos visão estratégica do negócio, processos estratégicos, melhoria de desempenho e benchmarking de resultado. Vamos falar hoje do segundo pilar. Bacana? Acompanhe essa aula, que ela tem muitos detalhes que vão te ajudar a ver o seu negócio de uma maneira diferente e tomar decisões que geram resultados a partir de agora. Meu nome é Carlos Eduardo Nogueira, sou consultor em gestão pelo Strategic Consulting, especialista em Lean Six Sigma, mapeamento e melhoria de processos e diagnóstico de gestão. Bom, tenho o meu curso, Decisões que Geram Resultados, que fazem com que gestores, CEOs, diretores, gerentes de área, consigam tomar decisões que geram resultados. E o mais importante, trago sempre conteúdo sobre os 4 pilares do desempenho organizacional para vocês. Vamos falar sobre eles hoje, com detalhes. Acompanhe. Vou aumentar a tela aqui para vocês, os slides, para vocês terem uma visão melhor. Bacana? E vamos embora, amigos. Bom, processos estratégicos, o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Quando nós começamos a criar a nossa visão estratégica e trabalhar processos estratégicos, eu quero que vocês entendam que existem 7 grupos que falam sobre processos estratégicos. 7 grupos de processos estratégicos. Você tem um grupo que fala de alinhamento e tomada de decisão, você tem um que fala de partes interessadas, você tem outro que fala de aprendizado empresarial ou organizacional, você tem um que fala de liderança, um grupo de processos que fala de sustentabilidade em 3 níveis, processos em informação e gestão da mudança. Bacana? Existem esses 7 grupos de processos e um grupo que é resultados. Um grupo que é a visão estratégica da sua organização. Um grupo que nada mais é do que indicadores financeiros, econômicos e indicadores de processos operacionais e estratégicos que fazem com que você olhe, tenha uma foto completa, um mapa da sua organização te mostrando de todos os caminhos que você precisa percorrer, todas as partes daquela trilha que você precisa percorrer para o seu sucesso, quais aqueles você ainda não mapeou, você não tem um processo indicador, quais você está tendo um desempenho ruim, você precisa melhorar essa estrada para que o caminho seja mais fácil. Então, ele te dá uma visão completa baseado em indicadores financeiros, econômicos, sociais, ambientais e processos estratégicos e operacionais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o assunto da aula de hoje. Mas o que você precisa saber além disso? Existem aproximadamente 117 processos estratégicos. E daí você dividiu aqueles 7 grupos em subgrupos, em que cada subgrupo tem processos relacionados a requisitos e relacionamento com partes interessadas, clientes, fornecedores, força de trabalho, melhoria, inovação, planejamento, sucessão e gestão por processo. Alguns deles aqui, amigos, eu não estou falando de todos. Bacana? Então, existe. Eu preciso conhecer os 117 processos, Carlos? Não, você não precisa conhecer agora os 117 processos. Mas alguns deles nós vamos conhecer hoje, porque eles fazem com que, se tiverem implantados, mapeados, e você tiver um indicador, você consegue implantar
melhorar esse processo e começar a colher uns resultados melhores a partir de agora. Então, nós já vamos falar de alguns. No meu curso DGR, eu abordo os 3 principais grupos, que são clientes, fornecedores e força de trabalho. Bacana? Então, no meu curso, eu abordo esses 3, que eles são fundamentais para você ter uma visão completa do seu negócio e tomar decisões que geram resultados. Depois disso, depois que você tem uma visão completa do seu negócio e pode tomar decisões que geram resultados, aí eu recomendo você conhecer mais a fundo os 117 processos. Mas não nesse momento, não vamos embaralhar essa quantidade gigante de informações. Eu coloquei ela de uma forma estruturada para você ter um passo a passo e conseguir implantando algumas melhorias e já colher resultados. Segue esse passo a passo, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de 117 processos, ou quando eu falo de um processo, não importa. A metodologia para a gente avaliar um processo, ela é a mesma. Então, em qualquer processo dentro da sua organização, seja ele operacional ou estratégico, você vai planejar esse processo. Como que as informações ou material vão fluir nesse processo até eu ter o meu produto final? Como que eu estou executando isso que eu planejei, eu estou realizando, ele tá fluindo da maneira que eu planejei? E se está ou não fluindo, eu vejo isso através da verificação, através dos indicadores do meu processo. Ele está fluindo como eu gostaria, onde estão os meus gargalos, onde eu tenho mais ou menos recursos que eu preciso realocar, e vamos para a última parte, o aprender, né? O ciclo PDCA, que trocaram o L pelo A, o learning. Você olhou os indicadores do seu processo, você tem um desenho, você providencia uma melhoria naquele processo. Você escolhe pessoas, estipula um tempo, diz quais os recursos que elas podem ou não utilizar, e elas produzem uma melhoria naquele processo. Vai ser uma melhoria quando trazer um resultado melhor. Se não trouxe um resultado melhor, você fez uma mudança que não gerou uma melhoria no seu processo. E não valeu nada para você, porque você só gastou recurso. Então, existem essas 4 etapas do PDCA que a gente acompanha em todos os processos. E cada processo ele tem uma fase, um nível de maturação, um nível de maturidade. Então, eu tenho um processo inicial. Eu fiz um planejamento pequeno desse processo, ou não fiz, mas ele já está rodando. Eu não tenho, ou eu tenho pouquíssimos indicadores, eu nunca fiz nenhuma melhoria nele. Em desenvolvimento, eu já planejei um pouco melhor esse processo e ele está rodando. Eu já tenho os indicadores, mas eles não me trazem o resultado que eu espero ainda. Consolidado. Eu planejei, eu executo como eu planejei. Eu tenho os indicadores do meu processo e ele me traz um resultado esperado. E excelência. Eu planejei, eu executo, eu tenho os indicadores e esse processo ele é benchmarking. Ele é o melhor do mercado. Ninguém faz tão bem ou melhor do que eu. Então, eu tenho esses níveis de avaliação do meu processo. E o meu processo ele vai evoluindo com o tempo. E como eu posso dizer para o meu gestor de área que ele está sendo cada vez melhor, que ele está me trazendo resultados, que ele é um gestor de valor para a minha organização, se eu não estou medindo ele por indicadores e fazendo uma avaliação dos processos que ele gerencia? Ele não consegue me demonstrar que cada ciclo ele está trazendo resultados cada vez melhores, melhorando os processos e trazendo mais resultado, um melhor resultado para a minha organização. Eu não faço. Eu faço de uma forma subjetiva. Eu acho esse gestor muito bom. Ou, eu me acho um gestor muito bom. Mas quando nós vamos para a parte objetiva, de mensuração, indicadores estratégicos operacionais, indicadores de processos, é muito vago. Eu não tenho essa informação. Bom, o que nós fazemos quando
quando realizamos essa lição de casa de uma forma bem executada, nós podemos medir os processos e ter uma nota objetiva para ele. Nós podemos fazer isso por subgrupos de processos, por grupos, uma nota para a organização. Como que eu posso dizer se a minha organização melhorou de 2021 para 22, de 22 para 23, se alguns processos e indicadores melhoraram, outros não? Eu tenho que ter uma forma de dizer isso, de uma forma objetiva. E o modelo, alguns modelos, eles dão isso para a gente, né? O pessoal do meu treinamento de DGR, decisões que geram resultados, eles sabem fazer isso. Eles alimentaram o dashboard de uma forma que eles olham para 2021, olham para 2022 e sabem se eles melhoraram ou não. Eles sabem quais foram os processos que pioraram, quais foram os subgrupos ou grupos que pioraram ou melhoraram, e eles fazem isso por área. Então, eles conseguem comparar áreas totalmente diferentes. Hoje, você consegue comparar seu gestor da área comercial com seu gestor da área de recursos humanos, gestão de pessoas, e dizer qual deles é melhor, de forma objetiva? Quanto cada um melhorou de 21 para 22, está melhorando de 22 para 23 de forma objetiva? Eu acho que talvez você tenha essa informação. Talvez, porque a maioria das organizações não tem hoje, não faz isso de forma objetiva, não consegue reconhecer os melhores gestores, e alguns gestores não conseguem mostrar para a organização que eles são muito melhores do que os seus pares. Se você não é um dono da organização, um CEO, não faz parte da diretoria, mas você quer demonstrar para a sua organização que você é um gestor diferenciado, se você fizer isso, você consegue. Você consegue, só com a sua caixinha, demonstrar de forma objetiva o que você mede, como você mede e o quanto você está agregando de valor para a organização e para o cliente final. E melhor ainda, quanto você está melhorando o desempenho seu e da organização, ciclo a ciclo. Se você não consegue fazer isso, como você se compara com os gestores da sua organização? Bom, e aqui a gente entrou num conteúdo muito específico dessa aula, muito importante, que é a visão estratégica do negócio com os processos estratégicos, não só estratégicos, os operacionais, mas a gente vai falar de estratégicos aqui agora também, né? Então, quando a organização monta o seu dashboard estratégico, a visão estratégica dela, e ela sabe exatamente onde ela quer chegar e qual o caminho que ela precisa percorrer para chegar lá, nós estamos falando nós vamos ter indicadores financeiros, sociais, ambientais, mas não são indicadores do dia a dia. Desculpa. Quando a gente fala faturamento, processo de faturamento existe. Existe um processo de faturamento, mas é o processo de faturamento que gera faturamento? Não. O que gera faturamento são os processos estratégicos e operacionais da organização, que não é o processo de faturar um cliente. Então, quando eu olho o faturamento de uma organização, o que faz aqueles números serem muito bons ou muito ruins são os meus processos estratégicos e operacionais relacionados a gerar valor para a organização e para o cliente. Então, depois que eu mapeei esses processos e eu tenho eles no meu dashboard, eu sei que aqueles números relacionados a faturamento, por exemplo, esses números, o que faz eles serem muito bons ou muito ruins são os outros processos de clientes, normalmente, não só eles, mas de clientes e de cadeia de valor, que eu acabei de colocar no meu dashboard. Então, eu sei que alguns daqueles processos que eu tenho lá, que podem estar implantados ou não, podem estar gerando valor ou não, são eles que são os responsáveis. Então, quando eu quero melhorar o meu processo de faturamento, faturar mais, crescer mais que os meus concorrentes, eu vou olhar aqueles processos que eu mapeei e vou ver como eles estão performando. Entenderam? Então, o meu valor faturado, para mim, ele me diz se eu estou bem ou estou mal.
se a minha organização tá indo num caminho bom ou se ela não está indo pelo caminho que eu gostaria com relação aos números, a quanto eu estou faturando. Mas o que vai melhorar esses números, ele está em outra parte do meu indicador, da minha visão estratégica de negócio, dos indicadores que eu escolhi para tomar decisões. E daí eu olho para esses indicadores e processos e falo, olha, eu tenho esses indicadores e processos que eu não implantei ainda. E quando eu implantar, eles vão me trazer um resultado melhor. Eu tenho esses indicadores de processos operacionais ou estratégicos que não estão performando bem. E quando eu melhorar eles, eles vão me trazer um resultado, faturamento, ainda melhor. Entenderam? Porque eu preciso conhecer os processos estratégicos e trazer eles de uma forma para a minha visão estratégica do negócio que eu consiga tomar decisões. E qual é a minha decisão? Implantar o que eu não tenho, que finalmente eu consegui mapear. Eu não sabia que eu não tinha. Muitas organizações não sabem que elas deveriam ter alguns processos que vão trazer resultados melhores. E daí ela toma a decisão em algum momento de implantar. Lógico que existem prioridades dentro da organização. Você vai implantar tudo e melhorar tudo? Não, mas você vai começar a elencar as prioridades, aqueles que trazem um melhor resultado para o seu faturamento, para a sua relação de despesas e faturamento. Eu quero ter despesas, uma relação de despesas com o meu faturamento cada vez menor. Eu quero gastar menos e ganhar mais. Eu quero melhorar a satisfação do meu cliente. Por quê? Porque eu quero recompras, eu quero indicações. E isso tudo mostra nos meus indicadores de processos estratégicos e operacionais, que não são o faturamento, as despesas, o meu ROI, minha margem bruta, o meu lucro bruto. Aqueles números, o que faz com que eles melhorem ou não são os outros processos que vêm abaixo. E é disso que a gente vai falar hoje. E daí, quando eu pego esses processos estratégicos e incluo eles na minha visão estratégica do negócio, eu começo a olhar eles de uma forma única. Eu estou vendo, na minha visão estratégica de negócio, aqueles processos estratégicos que fazem com que eu tenha o resultado que eu quero. E quais são esses processos? Eu trouxe alguns aqui para vocês, galera, pelo amor de Deus. Na minha aula de DGR, a gente vê clientes, fornecedores, gestão de pessoas e na parte prática, porque a gente tem que colocar a mão na massa e fazer, cadeia de valor. Bacana. Por que cadeia de valor a gente só vê na prática? Porque eu trago um ou dois cases, porque a cadeia de valor ela muda muito de uma organização para outra. Mas presta atenção no que eu vou dizer, que é importante. Os processos estratégicos de gestão de clientes, gestão de fornecedores e gestão de pessoas, eles são os mesmos para qualquer organização. A cadeia de valor muda. Os processos estratégicos dessas 3 caixinhas, não. E a gente vai falar de alguns aqui hoje, ok? Bom, então vamos falar de gestão de clientes, é uma das caixinhas. Gestão de fornecedores, gestão de pessoas e cadeia de valor. Então, quando nós montamos a nossa visão estratégica do negócio com os indicadores financeiros, econômicos, sociais, ambientais, eu tenho esses processos estratégicos que eles são os responsáveis por me trazer bons indicadores financeiros, econômicos, sociais, ambientais. Ok? Faz sentido? Bacana. Vamos falar de todos? Não, mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, gestão de clientes. Eu trouxe alguns indicadores que são universais. Grandes organizações da área de petróleo e gás, área financeira, bancos, metalurgia, elas têm esses indicadores. Elas têm esses processos. O indicador em si que ela traz daquele processo varia de organização para organização, mas o modus operandi é o mesmo
Bacana? Vamos falar do primeiro, divulgação de produtos. Todas as organizações, sem exceção, elas têm que se preocupar com a divulgação de produtos, ok? Eu vou voltar uma telinha para vocês verem uma coisa importante. Está vendo que eu tenho gestão de clientes, gestão de fornecedores, gestão de pessoas e cadeia de valor? Eu posso, quando eu escolho um processo, aquele processo ele pode ter indicadores relacionados à gestão de clientes e indicadores relacionados à cadeia de valor. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui hoje, mas eu quero que vocês pensem nisso com carinho. Quem faz o DGR sabe exatamente como fazer isso, mas eu quero que vocês pensem com carinho. Então vamos lá. Gestão de clientes, divulgação de produtos. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa, na minha organização, uma organização fictícia aqui, eu divulgo meus produtos utilizando as mídias sociais. YouTube, Face, Insta, TikTok. Bacana. Então, quais são os indicadores que eu tenho? Com certeza eu vou ter um indicador de eficiência. Eu quero que a maior quantidade de pessoas tome ciência do meu produto, então eu quero atingir a maior quantidade de pessoas. Sabe aquela pessoa que entrega a folhinha da loja de ótica no metrô, numa localização próxima? Eu quero atingir o maior número de pessoas com o menor custo. Então, eficiência, atingir o melhor número de pessoas com o menor custo. Eficácia. Eu quero que a pessoa que viu a minha divulgação, que recebeu, ela pare para prestar atenção. Eu quero que ela leia. Eu quero que ela tente identificar, ou seja mostrado para ela, que ela preste atenção naqueles pontos de agregação de valor que eu estou falando que eu vou entregar para ela. Eu vou entregar um preço mais justo, um atendimento diferenciado. O que eu estou entregando para ela? Então, quando eu falo de divulgação de produtos, eu tenho no mínimo 2 indicadores: eficiência e eficácia, ok? Numa área comercial, quando eu tenho aquele vendedor que atende os clientes, eu tenho indicador de eficiência, ele tem que pelo menos enviar 100 propostas por mês para os meus clientes. Eficácia, eu quero que ele feche pelo menos 40% dessas propostas. Bacana? Então, na divulgação de produtos, eu tenho eficiência e eficácia, 2 indicadores com certeza que eu vou medir. E aí depende de organização para organização. Quando eu estou divulgando o meu produto, eu tenho como fazer o cliente testar ele antes? Tem ou não? Você dá 7 dias para o seu cliente testar o seu produto e decidir se ele quer ficar com o produto ou não? E olha que interessante. Dou cargos, eu dou 7 dias para ele testar e eu devolvo o dinheiro para ele se ele quiser. Bacana. É o código do consumidor, amigão. Você não está fazendo nada demais que a lei diga que você deve fazer, mas ok. 7 dias só. E ele pede dinheiro de volta. Ele testou o produto antes. Qual que foi a qualidade percebida pelo cliente na hora de testar esse produto? Você mediu? Você perguntou para ele o quanto ele ficou satisfeito com essa degustação dos 7 dias? Ele testou o seu produto? Porque você deu 7 dias para ele testar. Cara, que legal, eu dou 7 dias para o meu cliente testar meu produto. Quantos testam? Cara, 10% testa. Você está dando a degustação e as pessoas não estão degustando. Entendeu porque é importante você também, nesse caso, ter um indicador diferente por causa do seu produto e de como você oferece ele? Então, a divulgação, eficiência e eficácia são indicadores de cadeia de valor nesse caso, porque ela faz parte da agregação de valor para a minha organização ou para o meu cliente. Eu quero ser percebido, é o meu primeiro contato com o meu cliente, eu estou entregando algo para ele que eu quero que ele veja valor. Então, esse indicador, eficiência e eficácia, ele está na minha cadeia de valor, não no meu gestão de clientes. Você tem que saber fazer isso. Esse divulgação de produtos não é um indicador da área comercial, é um indicador da cadeia de valor.
Mas eu posso ter um indicador da área comercial, de gestão de clientes. O cara testou o meu produto. Quantos testaram? E o que eles acharam do meu produto? Eles gostaram ou não? Eles estão testando ou não? E daí eu tenho um outro indicador que vai me dizer se eu estou no caminho certo ou não. Bacana? Eu foquei muito nesse para vocês entenderem que eu tenho processos que eles às vezes são operacionais e eu não me importo tanto com eles. A alta cúpula da gestão, ela não se importa tanto com eles, porque a área, os gestores operacionais têm que dar conta. Eu tenho processos operacionais que eles são muito importantes para a organização, são muito sensíveis. Eles não são estratégicos, mas a alta organização acompanha. E eu tenho processos estratégicos que eles estão na minha visão estratégica do negócio e a organização acompanha de muito perto. Ok? Bacana. Relacionamento com o cliente. O cara testou a minha degustação, fez um teste, gostou, comprou. Ele vai ter o pacote todo. E se é um produto em que eu preciso que o cliente ele percorra um caminho para ele ter um resultado bacana, um resultado muito bom, um produto que eu estou vendendo para ele, ele vai trazer um resultado. Se ele precisa percorrer um caminho, eu preciso saber se ele está percorrendo esse caminho. Então, o cliente, vou dar alguns exemplos, tá? Ele fez o treinamento para minha plataforma? Sim ou não? Fez ou não? Porque se ele não fez o treinamento, a chance dele estar usando de forma incorreta ou não usando é muito grande. E ele não vai ter uma satisfação boa com o produto, ele não vai ficar, ele vai embora e você não quer isso. Então, o cliente, ele fez esse treinamento, nesse caso desse produto que talvez você venda, ele fez o treinamento? Sim ou não? Ele está aplicando, então quando eu olho para a minha ferramenta que eu vendi para ele, eu estou monitorando. Ele está cadastrando produtos, ele está faturando, ele está emitindo os relatórios, ele está recebendo, ele está abrindo os relatórios que ele recebe. Sim, ele está fazendo isso. Bacana. A chance dele ter no final uma experiência boa com o seu produto e ficar na sua organização é gigante. A chance dele ter uma experiência boa com o seu produto e recomendar o seu produto à sua organização é gigante. Bacana? Opa. E daí eu vou medir no final a satisfação e insatisfação desse cliente. Eu vou saber quais são os pontos em que ele teve mais dificuldade, o que ele não fez, e vou, em algum momento, trazer melhorias para esse meu processo, para que esses pontos de insatisfação eles não se repitam ou eles se repitam cada vez menos. E o cliente ele começa a ser fidelizado. O cliente ele começa a ver valor no seu produto e você pode recompensar essa recompra ou esse período que ele fica contigo agregando valor de alguma forma diferente, reduzindo o custo, que eu não, para ele, reduzindo o valor do produto, que eu não gosto disso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que, para esses clientes, a gente agregar algum valor a mais, em que ele se sinta muito bem em continuar usando seus produtos ou serviços, se sinta muito bem e continuar tendo você como fornecedor. E é um processo estratégico para a organização. Fidelizar clientes não é importante para a sua organização. Saber a satisfação e insatisfação dos seus clientes não é importante para a sua organização. E vocês estão vendo como esses processos eles se encadeiam. Um processo ele alimenta o próximo de informação e faz com que você tenha um resultado cada vez melhor. Bacana? Bom, falamos de gestão de clientes. Como eu disse para você, né, gestão de clientes, fornecedores, pessoas, cadeia de valor. Vamos falar rapidamente de gestão de pessoas. Não dá para falar de tudo, amigos. Na minha aula, com certeza, vocês vão ver os 3 primeiros, todos os processos estratégicos. A gente fala deles e trazemos eles para essa visão estratégia do negócio. Aqui eu não consigo falar de todos, a aula é muito mais curta, menos tempo. Então, vamos trazer algumas coisas que vão fazer vocês agregarem valor, mesmo não tendo feito o DGR ainda, ok? Gestão de pessoas. Tá. Isso é um processo. Desenvolvimento da força de trabalho e o mais
avaliação da eficácia dos programas de treinamento. Pensa comigo, ó, em 2021 eu vi que a minha organização ela tinha alguns gaps. Eu não tinha alguns conhecimentos e habilidades, a minha organização não tinha alguns conhecimentos e habilidades, as pessoas que trabalham comigo não tinham alguns conhecimentos e habilidades. E daí isso impactava o meu resultado. Então, eu, na forma de treinamento, a gente faz isso de várias formas diferentes, pode ser uma consultoria, pode ser o que for, galera. Mas eu trouxe esses conhecimentos e habilidades para a minha organização. As pessoas, elas foram capacitadas. O meu próximo passo, qual que é? Avaliar a eficácia desse treinamento. E como eu faço isso? As pessoas estão aplicando o que elas aprenderam? Porque eu não quero pagar um treinamento, uma consultoria, algo muito caro, trazer para a minha organização e que as pessoas ponham na gaveta. Eu quero que elas apliquem. Eu não identifiquei que eu tinha esses gaps. Eu não identifiquei que as pessoas elas deveriam ter conhecimentos e habilidades para terem atitudes diferentes e trazerem resultados diferenciados. Então, eu preciso saber se o treinamento ou a consultoria que eu trouxe, ela trouxe o resultado. E o resultado, como é que eu consigo ele? As pessoas, elas pegaram conhecimento, elas criaram habilidades e elas estão aplicando atitudes diferentes. E essas atitudes diferentes mostram que o treinamento que elas aprenderam, que elas construíram uma gama de conhecimentos e habilidades, agora elas estão aplicando. Bacana, elas estão aplicando. Eu estou vendo isso de uma forma objetiva. Pode ser de várias maneiras diferentes que eu vou ver isso dentro da minha organização, mas eu estou vendo, elas estão aplicando, ok? E daí eu vou para a avaliação de desempenho das pessoas e das equipes. Elas estão aplicando algo que até então elas não aplicavam. Então, 2021 eu vi um gap, 2022 eu trouxe ferramentas para corrigir esse gap e as pessoas aplicaram. O resultado está sendo diferente? Olha que interessante. Quando eu faço a avaliação de desempenho das pessoas e das equipes, eu tenho que demonstrar que aquele conhecimento e habilidade que eu trouxe para a organização, que as pessoas treinaram, que elas começaram a aplicar, está surtindo efeito. E onde eu vou ver isso, amigos, pelo amor de Deus? Na avaliação de desempenho das pessoas. O Carlos, por exemplo, ele não tinha um conhecimento, ele trouxe, ele aplicou. O resultado do Carlos está sendo diferente. O Carlos está trazendo mais valor para a organização. Ele está vendendo mais, sendo mais efetivo, eficiente ou eficaz no processo comercial e está trazendo mais valor? Ele está vendendo mais? Sim ou não? Se o objetivo do meu treinamento era esse, o objetivo da minha consultoria era esse, eu tenho que medir agora. O Carlos está trazendo mais? Sim. Então, lá no processo anterior, avaliação da eficácia, as pessoas estão aplicando, ok. Agora, na avaliação de desempenho, essa aplicação, ela está trazendo um resultado diferenciado? Sim ou não? E normalmente é sim, porque eu estou esperando esse resultado melhor. Eu vi que era um gap da minha organização, eu vi que eles não tinham, eles precisavam fazer diferentes, ter atitudes diferentes para trazer resultados diferentes. Eles tiveram atitudes diferentes. Agora eu estou mensurando isso na avaliação de desempenho deles. Olha, estão tendo um resultado diferente. Antes, a avaliação de desempenho dessa pessoa, do Carlos, por exemplo, era 75%. Ele teve o treinamento, ele começou a aplicar o que ele aprendeu e a avaliação dele foi de 75 para 85. Teve um ganho. Bacana? E eu estou mensurando isso. A minha decisão no começo do final de 21 para 22, a minha decisão de precisamos melhorar isso, ela trouxe um resultado diferenciado em 22. Eu não decidi dar um treinamento por dar um treinamento. Eu decidi dar um treinamento ou contratar uma consultoria para aplicar certas ferramentas e metodologias, porque vai me trazer um resultado diferenciado. E me trouxe um resultado diferenciado. Eu estou medindo isso. Esse resultado diferenciado na avaliação do Carlos, vender mais,
faz com que o meu faturamento melhore. Eu faturei mais em 22. Faz sentido? E isso está na sua visão estratégica do negócio. Você incluiu os processos estratégicos lá. Você notou que no seu processo de relacionamento com o cliente ou divulgação de produto, você tinha que fazer algo melhor. Você melhorou o seu processo, você trouxe ferramentas e metodologias que não existiam. O processo performou melhor. A avaliação de desempenho do Carlos performou melhor. O seu faturamento performou melhor. Entende como os processos eles estão relacionados? E você só vai vender mais, ter clientes satisfeitos que não vão embora, ou ter uma relação de despesa com o que você fatura cada vez menor, se você fizer essa relação entre processos, decisões, a mensuração e o seu resultado no final. Senão você não consegue fazer isso. E a galera do meu curso está aprendendo a fazer isso. Você monta os indicadores. A primeira parte que a gente monta é indicadores financeiros, econômicos, sociais, ambientais. É isso que eu preciso melhorar na minha organização. É isso que vai me dizer se eu estou no caminho certo. Ótimo. Agora a gente vai para os processos que alimentam esses indicadores, que eu preciso acompanhar eles de muito perto para ter certeza que eles estão melhorando. E daí eu trago esses processos para a minha visão estratégica de negócio. E eu consigo tomar decisões que vão fazer com que os indicadores financeiros, econômicos, sociais, ambientais, eles performem, me entreguem um resultado cada vez melhor. Porque eu não estou olhando para eles na hora de tomar decisão apenas. Eu estou olhando para pessoas, clientes, fornecedores, cadeia de valor. Quais são os processos que eu vou melhorar ou implantar nessa base que vão me trazer um resultado melhor, econômico, financeiro, social e ambiental? Nós vimos a relação entre visão estratégica do negócio e processos estratégicos e como isso se relaciona com os processos estratégicos, não só eles, tá? Os operacionais também, mas os processos estratégicos que eu preciso ter na minha organização mapeados para implantar, se eu não tenho, ou melhorar, se eles precisam ser melhorados, para trazer um resultado cada vez melhor. E como ele traz um resultado melhor? Eu tomo as decisões certas, eu tomo decisões que eu estou olhando. Se eu melhorar isso, esse indicador melhora. Se eu melhorar isso, esse indicador melhora. Se eu implantar isso, esse indicador melhora. E eu vou fazendo isso de forma regular e obtendo cada ciclo, cada ano, resultados cada vez melhores. Essa aula não é o final, é só o começo. Você tem acesso à última aula aqui, visão estratégica do negócio, assista. Você tem acesso à próxima aula, melhoria de resultados, assista. Você pode se inscrever no canal e sempre ser notificado quando eu lançar essas aulas que eu lanço regularmente. E você pode, na descrição do vídeo, clicar no link do curso DGR, Decisões que Geram Resultados, onde vocês vão aprender a montar a sua visão estratégica do negócio, vão aprender a conhecer exatamente qual o caminho que vocês precisam percorrer para tomar decisões que alavancam o seu resultado. Vocês vão ter um mapa, vocês vão ter uma bússola, vocês vão ter a distância entre vocês e os seus concorrentes. E vão tomar decisões que, a cada ciclo, a cada ano, melhoram resultados da sua organização ou da sua área de atuação. Assista os vídeos, se você preferir, se inscreva no canal ou clique no link da descrição e conheça o DGR para gestores. Um ótimo dia, aproveitem e implantem, coloquem em prática o que vocês aprenderam aqui. Um grande abraço, até mais.